Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Mais Saúde, uma iniciativa da Singular Pharma, da Academia da Menopausa e Conect. Aqui, ciência, tecnologia, experiência, inovação se encontram para a gente falar para vocês de uma forma muito mais simples e que vocês entendam sobre saúde. Hoje vamos falar sobre 2 diagnósticos cada vez mais comuns, endometriose e a síndrome dos ovários policísticos. Você sabia que por trás dessas condições há um elo silencioso? Chamado de inflamação crônica. Para conversar sobre isso, olha que moral, a gente recebe aqui mais uma vez o Dr. Jorge Valente, ginecologista, com ampla experiência em saúde feminina e medicina ortomolecular. Dr. Jorge, que moral, que honra. Muito obrigada mais uma vez com a gente. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu que me sinto honrado de poder mais uma vez participar desse podcast tão maravilhoso e trazer informações para o pessoal que assiste vocês. E com a gente também aqui, para dar mais peso a essa mesa, Fernanda Chaves, farmacêutica clínica da Singular Pharma, Academia da Menopausa, Vidamina. Obrigada também, Nanda, por voltar, retornar e ajudar essa mulherada a ter uma vida melhor. É um prazer estar aqui hoje, Paty, quanto farmacêutica, para falar um pouquinho dos tratamentos que a gente pode ter, adesão, formas farmacêuticas para ajudar essa paciente com endometriose e com SOP. Vamos lá, então. Doutor, o que é endometriose? O que é o SOP? A SOP, né? A síndrome. A endometriose e a síndrome de ovário policístico são as 2 principais causas de infertilidade feminina. São 2 doenças endócrinas que têm como pano de fundo o aumento da inflamação crônica subclínica, ou seja, o intestino está por trás do início desses 2 problemas. Obviamente, o que acontece? Quando você tem um processo inflamatório crônico, e o que é que causa isso? Um estilo de vida ruim, alimentação, falta de atividade física, abuso de açúcar, de álcool, de substâncias processadas, você vai ativar um processo inflamatório intestinal e, a depender do seu código genético, ativar genes de possíveis doenças que você tenha de características inflamatórias. Então, assim, falando um pouquinho da endometriose. O que é a endometriose? Endometriose é quando você tem tecido do endométrio. O endométrio é a parte que reveste o útero por dentro, né? É onde se implanta o neném, fora do útero. A teoria mais aceita é qual? É que a mulher ela menstrua todo mês e 90 a 95% desse sangue escoa pela vagina, 5 a 10% volta pela trompa e cai dentro da cavidade pélvica. A mulher que tem endometriose, quando ela tem um processo inflamatório, o excesso de estrogênio que ela produz, é por isso que é chamado também de uma doença com predominância estrogênica, bloqueia a ação do macrófago. O que é um macrófago? O macrófago é uma célula do nosso sistema de defesa que destrói o que tem de inflamatório. Então, esse sangue com essa célula do endométrio que cai na cavidade, o macrófago vai lá e destrói. Na mulher que tem endometriose, você bloqueia essa fagocitose, essa destruição. Então, essa célula do endométrio vai se implantar dentro da cavidade abdominal e formar os focos de endometriose, que é uma doença que tem um componente do sistema imunológico, uma doença autoimune, é uma doença inflamatória e que tem como principais características dor pélvica crônica e infertilidade. Então é aquela mulher que desde cedo tem menstruações mais dolorosas, tem menstruações com volume maior de sangue, muita cólica, muita TPM, às vezes que não é suficiente uma medicação oral para conter, ela precisa muitas vezes ir na emergência tomar uma medicação venosa. Então essa doença álgica, dolorosa, ligada à menstruação e que tem como uma causa maior infertilidade é o que caracteriza a endometriose. Tem idade, doutor? A partir de que idade a mulher pode desenvolver essa doença? Ela já vem com ela? Muitas mulheres já começam a ter sintomas desde o primeiro ciclo, desde 12, 13 anos, quando começam a menstruar. Mas o mais comum é entre 5 e 10 anos após a primeira menstruação. Qual é o grande problema da endometriose? A gente tem um delay, um atraso grande do diagnóstico, porque os estudos mostram que para que você consiga dar o diagnóstico de endometriose, que é feito ou por uma ressonância
ou por uma ultrassom com preparo intestinal, levam a média de 10 anos da primeira menstruação. Por quê? Porque o diagnóstico, na realidade, ele é feito com as alterações anatômicas que a endometriose provoca dentro da pelve. É por isso que é algo que eu bato com meus alunos, que a gente não precisa nem deve esperar um diagnóstico para tratar essa mulher. Quando você tem um diagnóstico de predominância estrogênica, e isso você consegue fazendo dosagens do nível de estrogênio, independente dela ter alteração na ultrassom, porque a maioria das vezes ela faz só uma ultrassom transvaginal, não vê nada, e aí o médico diz que não tem nada e ela morre de dor, e ela tem cólicas fora do comum, e ela tem aquela TPM fora do comum. Bloqueie essa paciente. Corrija essa predominância estrogênica. Em primeiro lugar, porque você vai tirar essa mulher dessa dor crônica. Quanto mais tempo você leva para tratar, mais difícil essa dor fica de conter. E quanto mais tempo essa mulher leva de ser tratada, maior é a chance dela ter um impacto negativo no seu futuro reprodutivo. Então, se você tem uma paciente que tem predominância estrogênica, trate. A predominância estrogênica ela pode causar o quê? Endometriose, câncer de endométrio, câncer de mama, miomas. Então, se tem predominância estrogênica, não precisa chegar a um diagnóstico radiológico de endometriose. Trate a disfunção hormonal, porque com isso você evita a progressão da doença. Doutor, eu tenho amigas, né, que têm filhas que têm essa doença e algumas me relatam que é tanta dor que a filha chega a tomar morfina no hospital às vezes. É nesse nível de intensidade mesmo? Algumas pacientes têm um processo doloroso muito intenso. Quanto mais inflamadas elas estão, isso é pior. E assim, antes quando a gente não tinha os exames de imagem que temos hoje, como a qualidade da ressonância e da ultrassom com preparo intestinal, eu sou da época de 20 e tantos anos atrás em que a gente fazia esse diagnóstico por laparoscopia. E muitas vezes a gente via uma paciente que morria de dor, na laparoscopia não tinha muitas alterações anatômicas, enquanto outras pacientes que tinham alterações anatômicas gritantes não tinham tanta dor, mostrando que a dor está mais ligada ao processo inflamatório. Então você corrigir o intestino, melhorar a dieta, usar antioxidantes específicos para endometriose, como a gente tem resveratrol, cúrcuma, miodesin, tem vários antioxidantes específicos que melhoram a dor da paciente da endometriose. Você consegue tratar essa dor a longo prazo tratando a causa e não só dando morfina, anti-inflamatório para tratar a consequência, além do bloqueio hormonal. Porque quando você bloqueia a menstruação e a ovulação, você bloqueia o aparecimento de novos focos e você bloqueia o crescimento dos focos que já existem. Então, fazer o tratamento amplo de corrigir o processo inflamatório e de bloquear a menstruação e a ovulação é o que a gente tem de mais eficaz para conter esse processo álgico. Fora que tem algumas pacientes que às vezes a doença já avançou tanto que chegou em estágios que se faz necessário um tratamento cirúrgico. Mas um tratamento clínico bem feito resolve entre 85% e 90% dos casos. Uma paciente que tem um tratamento clínico adequado. E tratamento clínico adequado não é dar pílula anticoncepcional. É fazer esse tratamento de desinflamar e do bloqueio com hormônio adequado. Você vai operar no máximo entre 10% e 15% das pacientes. Como é que é feito esse bloqueio menstrual, doutor? É com hormônio mesmo? Esse bloqueio é feito com hormônio. Hoje, todos os estudos caminham para isso. A gente tem um estudo que saiu recente, que é o estudo GLADES, que está na fase final, mostrando como a gestrinona é um hormônio mais potente no tratamento da endometriose, principalmente dessas pacientes que sofrem de dor. Esse foi um estudo feito em pacientes que já tinham sido operadas e mantinham sintomas álgicos e os resultados são excelentes. Está em fase final, é um estudo com implantes absorvíveis de gestrinona de 85 e de 100 miligramas, mostrando um resultado significativo no controle da dor dessas pacientes. Então, assim, a gestrinona é um hormônio que ele tem características específicas, ele é um antiestrogênico, ele bloqueia os níveis de estrogênio e ele se conecta nos 3 receptores, tanto no de estrogênio, de progesterona, quanto no de testosterona. Essa é uma vantagem que faz com que a médio e longo prazo você consiga manter a paciente controlada. Porque o que acontece? Toda vez que você tem uma paciente que usa uma progesterona por muito tempo, e a maioria dos outros tratamentos
para endometriose são feitos com progesterona, como por exemplo o Dienogest, a paciente faz downregulation de receptor de progesterona. O que é isso? Ela diminui a quantidade desses receptores. Então, você tem uma paciente que vinha até bem, mas de repente ela volta a sangrar e a ter dor. Como a gestrinona ela se conecta nos 3 receptores, ela não vai sofrer essa queda de eficácia. Então, assim, é muito mais impactante no controle da dor. Fora que a gestrinona, como ela baixa o SHBG, ela aumenta a testosterona livre da paciente. Alguns problemas são muito importantes para uma paciente de endometriose, por exemplo, dor na relação sexual. É algo muito frequente. Queda da libido por conta dessa dor. 35% dessas pacientes têm ansiedade e depressão. A testosterona é o hormônio mais anti-inflamatório que a gente tem no nosso corpo. Então, você usar algo que não bloqueia a testosterona, ao contrário disso, aumente a testosterona livre, é muito mais fisiológico. E a maioria de todas as progestínicas que são utilizadas para o tratamento da endometriose bloqueiam a testosterona, são anti-androgênicas. Então, com isso, a gestrinona elevando a testosterona livre vai reduzir o processo de dor, vai melhorar a questão da libido e vai reduzir chance de depressão e ansiedade. Então, veja que é um tratamento que, além de melhorar o que se propõe, não vai afetar negativamente outras áreas, que é o que acontece quando usamos outro tipo de progesterona. Podemos dizer que é hereditária ou não? Sim, a endometriose tem característica hereditária. Uma filha de uma mãe que teve endometriose tem 50% mais chance de ter do que uma menina que a mãe não teve. Então, essa menina já deve começar a se olhar, a se conhecer e a mãe ensinar a se olhar desde pequena mesmo. Ela já deve, desde que começar a menstruar, ser acompanhada por um ginecologista para que ela não sofra de dor e para que ela possa ter a sua fertilidade preservada. Porque é o que eu digo no meu consultório para as minhas pacientes. Existe uma grande diferença entre você não querer e não poder. Não querer ter filho é a escolha da mulher. Não poder é falta de escolha. E isso é uma coisa muito impactante. Como eu disse a vocês, existe um delay muito grande. Ainda há um grande número de mulheres que só descobrem a endometriose quando estão investigando porque não conseguem engravidar. Então, assim, o diagnóstico sai no tratamento da infertilidade. Então, se isso tivesse sido tratado lá atrás, talvez ela não tivesse chegado nesse estágio de estar com problema para engravidar. Por isso que eu defendo tratar a paciente que tem predominância estrogênica, porque dessa maneira você evita a progressão de uma dor mais potente e você pode preservar o futuro reprodutivo dessa mulher. E uma forma é trabalhar essa junção de médicos também, porque a cabeça dela deve ficar louca, né? Tô ali fazendo um tratamento, eu não consigo engravidar, vou começar a fazer meu tratamento. E daí ela descobre que ela tem essa outra doença que traz a infertilidade. Como é isso na cabeça das pacientes do senhor, doutor? Isso é um impacto muito grande, né? A mulher que está tentando engravidar, que não consegue, e isso causa um impacto psicológico grande. E é uma coisa que a gente precisa comentar e precisa orientar, porque, por exemplo, hoje em dia, cada vez mais frequente, devido à jornada de trabalho, a tudo, a mulher postergar o momento que quer ter filhos. Então, assim, quando a gente pensa numa mulher que não tem endometriose, a gente pensa no marco de 34 para 35 anos para você fazer guardar óvulos. Quando você pensa numa mulher que tem endometriose, 30 anos já é o limite. Por quê? Porque a endometriose, ela deteriora mais rápido a quantidade e a qualidade do óvulo. Ela diminui a reserva ovariana. Então, numa mulher que quer adiar a fertilidade e tem endometriose, essa mulher deve pensar mais cedo na possibilidade de guardar óvulos. E isso é obrigação do médico falar. Porque uma coisa é ela não poder ou não querer, mas é nossa obrigação dar essa informação para aquelas que podem fazer e querem guardar esses óvulos, porque isso vai mudar completamente a chance dela engravidar mais tarde. Porque é diferente, por exemplo, uma mulher de 40 anos engravidando de um óvulo de quando ela tinha 30 do que uma mulher de 40 anos tentando engravidar do óvulo atual dela de 40 anos. As chances de gravidez são completamente diferentes. Esse óvulo, a gente pode dizer que esse óvulo ele é um óvulo doente ou não?
Não tem nada a ver. Não é que ele seja doente, é que ele deteriora mais cedo. É um óvulo velho. Ele sofre um processo de envelhecimento mais rápido do que o que deveria, por conta desse processo inflamatório no ovário. Em geral, o senhor diria o que para as mulheres, quem quer congelar óvulos? 30 anos? Não esperar até os... Com endometriose, 30 anos. Não, eu digo uma mulher sem problemas. Até 34 anos, os estudos mostram que é uma margem de segurança boa se essa mulher não tem endometriose. Se é uma mulher com endometriose, 30 anos é um limite seguro. E a gente volta para aquele também tratamento integrativo de suplementação também, né? Atividade física, uma vida saudável, estilo de vida vai ajudar essa mulher também a desinflamar. Com certeza. Alguns estudos mostram, por exemplo, que um dos principais antioxidantes para o ovário se chama melatonina. Então, uma mulher que dorme mal e tem endometriose vai piorar mais rápido ainda essa reserva ovariana. Então, você corrigir o sono de uma mulher que tem endometriose é fundamental para você preservar essa reserva ovariana. Existem alguns antioxidantes importantes para isso. Hoje a gente tem no mercado um antioxidante recém-lançado que alguns estudos com esse antioxidante mostrou que ele aumenta o nível do hormônio antimulariano. O hormônio antimulariano é um marcador sanguíneo que a gente tem da reserva ovariana na mulher. Por exemplo, uma mulher que a gente está em acompanhamento para essa parte de infertilidade, você faz a dosagem no sangue do hormônio antimulariano e existem níveis que mostram que ela tem uma boa reserva, ou seja, que as chances de engravidar são boas, e níveis que mostram que essas chances não são tão boas. Hoje já existe nutracêuticos, substâncias que o estudo mostra que pode aumentar isso. Então, numa mulher dessa de endometriose, você lançar mão de uma suplementação de um nutracêutico como esse é fantástico para que você possa dar uma chance a mais dela conseguir engravidar no futuro. Nanda, vamos partir agora para a farmácia magistral, já que a gente está falando também em suplementação. Então, né, a farmácia magistral, ela entra exatamente nesse meio em que o médico prescreve e a gente consegue aderir à melhor forma farmacêutica. O Dr. Jorge falou muito bem da gestrinona, né, que eu acho que foi o boom, assim, para mulheres que têm a endometriose, a SOP, e a gestrinona, inclusive, diminuiu o número de cirurgias que eram feitas. Hoje em dia, na farmácia magistral, a gente consegue, por exemplo, fazer uma gestrinona num strip. O strip, para quem não conhece, é como se fosse uma lâminazinha que tem um sabor de menta. Você coloca no céu da boca e rapidamente ela já é absorvida e cai na corrente sanguínea. Então, para essa mulher que sofre com muitas dores, é essencial. Outro ponto que o Dr. Jorge falou também bastante é dar um suporte anti-inflamatório para essa mulher. Então, uma cúrcuma, uma quercetina, um bioberon, são ativos assim que são excelentes e que essa mulher precisa manter no seu dia a dia, de acordo com a necessidade de cada uma delas. Então, a farmácia magistral, a gente tenta exatamente abraçar também esse paciente que está sentindo dor, principalmente para essas mulheres, a gente tem que ter esse olhar mais cuidadoso, né? A gente sabe que, por exemplo, é muito importante fazer uma atividade física, ter uma alimentação balanceada, mas muitas vezes ela está sentindo dor, é difícil para ela. Então, até mesmo a gente dá aquele upzinho para ela de uma energia, um NADH, para que ela consiga levantar e ter energia para conseguir fazer uma atividade física, é essencial. Dormir bem é essencial e, inclusive, ajuda até no processo de emagrecimento, que ela pode estar ganhando um pezinho por essa predominância estrogênica. Então, a gente tenta realmente abarcar esses sintomas e tentar resolver, promovendo essa longevidade e qualidade de vida para a mulher. E até essa mulher não descobrir de fato que ela tem, falta trabalho, né? Em casa já não rende tanto em várias outras coisas, já não consegue sair para fazer uma atividade física, já compromete a vida dela toda, né, doutor? Tem mulheres que só têm 10 dias saudáveis no mês com endometriose, que durante 20 dias, ou seja, 10 a 15 dias antes de menstruar e o período menstrual, ela fica praticamente inválida. Então, quando você trata essa mulher, você devolve uma vida normal. Não é incomum essas mulheres terem TPM e até TDPM, que é o transtorno disfórico, que já é uma TPM muito mais grave, que tem como sintoma comum, às vezes, tentativa de suicídio. Então, assim, eu tenho um número incontáveis de mulheres que já tentaram ou já pensaram nisso e com um bloqueio com a gestrinona, essas mulheres hoje têm uma vida saudável, não passam mais por esse tipo de problema. Então, assim, é algo que tem um impacto realmente severo, não só na dor, como nesses transtornos psicológicos. Empresas hoje já entendem esse problema?
das mulheres ou ainda é difícil de entender? Muita gente trata como mimimi, né? Uma menstruação, toma ali um remedinho que já melhora essa E dor. não só as empresas, né, Paty, também a família em Exato, si. Hoje sim. em dia a mulher, ela atua, né, em diversas fases, funções do dia a dia, e é importante que todo mundo que está ao redor dessa mulher também consiga entender que ela vai ter esses Entender e momentos. abraçar, né? Eu acho que assim, tem algumas que começam a entender e tudo, mas a grande maioria ainda não é tão sensível a isso, né? Então é aquela mulher que falta sempre, é aquela mulher que Coloca testado. coloca mais atestado, Não tem que em determinado período do mês briga com todo mundo. Então, é a assim, problemática ali. é verdade. Então, quando você trata, mostra que aquela ali não é aquela mulher, e sim, ela é vítima daquele distúrbio hormonal que ocorre naquele período do mês, e que isso tem tratamento, e quando ela está bem tratada, ela tem uma vida normal. Mulher, que você que está passando por isso, você pode até achar que é outra coisa, outro problema de saúde, quando na verdade pode ser uma endometriose. Procura um médico certinho, um ginecologista adequado para te acompanhar e para que você tenha uma vida feliz, né, saudável. Dá para viver feliz, dá para viver bem se a gente se cuidar. Doutor, é possível ter endometriose e ovário policístico juntos ao mesmo tempo? É possível sim, cerca de 25 a 30% das mulheres podem E o ter sofrimento então aí também as duas juntas. triplica, né? Sim, e assim, falando um pouquinho de SOP, agora que a gente falou só de endometriose, tem um perfil um pouco diferente. Enquanto a endometriose, normalmente você tem menstruações excessivas, a síndrome do ovário policístico, você tem pacientes que têm ausência de menstruação ou uma menstruação muito fraquinha, que tem uma frequência diferente, ao invés de ser mensal, às vezes ficam 2, 3 meses e não menstruam, e isso é uma característica do SOP, são ciclos anovulatórios, pacientes que passam por períodos sem menstruar. Normalmente tem níveis de androgênios, de derivados da testosterona alto. Então, essas pacientes que têm excesso de testosterona e ela tem um corpinho que é de um jeito da cintura para cima e outro da cintura para baixo. Normalmente elas são mais magras da cintura para cima e acumulam mais gordura em culote, na parte interna da coxa. Elas têm um excesso de pelos em determinadas regiões que não são comuns em mulheres, como por exemplo no rosto. Ela tem aquelas manchinhas no pescoço que a gente chama de acantose nigrans. Então assim, tem todas características que a gente evidencia nessa paciente de ovário policístico. E como tem ciclos anovulatórios, ou seja, sem ovulação, também pode ter mais dificuldade de engravidar, como é na paciente de endometriose. E existe uma teoria de que assim, o início disso é um processo de disbiose, ou seja, já existem estudos que mostram o excesso de uma determinada bactéria na microbiota nas pacientes que têm ovário policístico. Essa disbiose leva a um processo inflamatório e aumenta a produção de LH, que é o hormônio luteinizante, e esse excesso do LH faz com que ela não consiga amadurecer esse óvulo. Então, quando você faz uma ultrassonografia, 30% dessas pacientes apresentam aquele ovário em colar de pérolas. E isso é algo importante, mas a gente precisa entender que 30% das pacientes apresentam, ou seja, não ter essa alteração na ultrassom não significa que a mulher não tem SOP. E eu vejo muitas mulheres deixarem de ser diagnosticadas porque o ginecologista fica esperando achar essa alteração na ultrassom. E principalmente, por exemplo, se ela está usando alguma pílula anticoncepcional, a pílula bloqueia o ovário e não vai ter essa alteração. E 70% das pacientes não tem, mas ela tem uma inversão LH-FSH. O que é isso? Esses hormônios, que são as gonadotrofinas, eles têm níveis variados em cada fase do ciclo. Então, você tem a fase inicial do ciclo, que é a fase proliferativa, então você tem aumento de FSH para ter mais estrogênio, e você tem a fase secretora, que você tem mais LH, para que você espesse mais esse endométrio, para que consiga esse embrião, caso ela engravide, fixar bem. Então, quando você tem, numa fase que era para ter mais FSH, mais LH, ou seja, esse LH está muito perto ou passa o nível do FSH, e essa que a gente chama de inversão LH-FSH é típico da paciente que tem ovário policístico. Então, a alteração hormonal é muito mais proeminente e é muito mais fácil de você chegar ao diagnóstico.
E essas pacientes cursam muito, 70% delas têm resistência insulínica, por isso que boa parte das pacientes de SOP tem sobrepeso ou obesidade. E elas têm um risco maior de ficarem diabéticas depois da vida adulta. Por isso que a gente precisa identificar e tratar. E se você me perguntar assim, Jorge, qual é o principal tratamento para SOP? Todos os estudos hoje mostram que é o estilo de vida. SOP é uma doença que o estilo de vida trata, ou seja, a paciente que às vezes já está muito acima do peso, tudo, você precisa de um tratamento médico específico, mas a manutenção desse tratamento vai ser o quê? Atividade física, principalmente resistida, a musculação é superior ao aeróbico para essa paciente e uma alimentação adequada. Então, assim, para mais uma vez mostrar como o estilo de vida é o principal aliado para a manutenção da saúde para qualquer doença. Não tem jeito, gente, não adianta. Não é todo mundo que gosta de fazer atividade física, não é todo dia que a gente está disposto a fazer uma atividade física, mas é um remédio para a nossa saúde. A gente tem que todos os dias, tipo abrir a cápsula, a gente abre a porta da academia e toma aquela dose de saúde, 1 hora do seu dia. Vai de manhã cedo, acorda cedinho, vai na hora do almoço, faz ali, leva sua marmitinha para que dê tempo de você almoçar, vai de noite se não der tempo, ou faz aulas online, treina em casa. Só não dá para ficar parado. Não A tem não pra ser onde que você correr, queira né, ficar Tati? sofrendo e queira trazer doença para dentro de você. Não tem pra onde correr. E a importância da gente ter essa poupança de músculos que você tanto fala. Ah, todo dia, quando eu termino de treinar, doutor Jorge, eu boto lá para incentivar as mulheres, investindo na minha poupança de músculo. Porque mais para frente vai fazer diferença. Vai fazer total a diferença. Por exemplo, a gente teve recentemente o Covid. O que foi que fez a diferença de quem foi para a UTI e sobreviveu? Massa muscular. Os estudos todos mostraram que os pacientes que foram entubados e não morreram eram os pacientes que tinham mais massa muscular, que é o que você consome quando você está com uma doença crítica. Mesmo nos obesos, porque os que mais morreram foram os obesos que não eram sarcopênicos, ou seja, que não tinham deficiência de massa muscular, sobreviveram mais do que os obesos sarcopênicos. Tanto que hoje a gente já faz uma diferença nos pacientes obesos. Se você é obeso e sarcopênico, o seu risco de vida é muito maior do que o obeso que não é sarcopênico. Por quê? Porque a massa muscular protege da saúde, aumenta a longevidade. Para você, mulher que pensa, por exemplo, em Alzheimer, em demência, que tem esse risco, alguns estudos mostram que perda de massa muscular em membro inferior aumenta o risco de Alzheimer. Então, se você não quer ter demência, a maior profilaxia que você pode fazer é musculação. Passou dos 40, não tem jeito. É aquele remédio amargo. E assim, eu não gosto, adulto não faz o que gosta, faz o que precisa. Então, assim, atividade física é necessidade, não é gostar. Se você conseguir aliar uma que você goste, ótimo. Mas se não, você vai tomar o seu remédio amargo, mas que funciona para a sua saúde. Então vai ficar sofrendo e a vida vai te cobrar caríssimo lá na frente, muito caro. Doutor Jorge, existem vários tipos de SOP? Ou SOP é só uma coisa Não, só? a síndrome do ovário policístico é uma doença única, mas que pode ter características diferentes. Por exemplo, a maioria das pacientes tem sobrepeso ou obesidade, mas você pode ter SOP numa paciente magrinha? Pode. A maioria das pacientes cursa com alteração no ciclo menstrual, mas você pode ter uma paciente de SOP que tenha um ciclo regular? Pode. Então, você tem variações que às vezes até pode dificultar o diagnóstico, mas não existe uma classificação. Ou a paciente tem ou a paciente não tem SOP, não tem uma classificação dentro da doença. Bom, o que vocês indicam, digo até os dois mesmos, né, como os primeiros passos para quem convive com SOP e endometriose e ainda não encontrou o seu tratamento? São duas doenças inflamatórias, então, como a gente falou desde o início, corrigir a inflamação, equilibrar a inflamação é importante nos dois casos, ou seja, alimentação de qualidade, atividade física são muito importantes. Existem antioxidantes específicos para cada um. Por exemplo, na SOP, a gente já falou de endometriose. A SOP, um dos principais problemas que leva, inclusive, à anovulação é resistência insulínica. O que é isso? O receptor de insulina não funcionar bem. Ou seja, se ele não funciona bem, não bota a glicose para dentro da célula. Se não bota a glicose para dentro da célula, essa glicose vai aumentar no sangue. Como essa paciente não é diabética, ela aumenta a produção de insulina. Então,
Um excesso de insulina é muito ruim. Por quê? Porque a insulina é um hormônio orexígeno. O que é isso? O hormônio que dá fome. Então, a paciente que tem insulina em excesso é difícil fazer dieta. Segundo, a insulina bloqueia a lipase e hormônio sensível, que é o hormônio que faz a gente queimar gordura, por exemplo, quando pratica atividade física. Então, se você tem insulina alta, você não consegue emagrecer de verdade, porque emagrecer de verdade é queimar gordura. Você termina queimando massa muscular e só desidratando, só perdendo excesso de líquido. Então, antioxidantes que melhorem a resistência insulínica são importantes. Magnésio, berberina, metformina. Então, algumas antioxidantes, alguns antidiabetogênicos podem sim ser utilizados nessa paciente de SOP. Isso a gente tem que fazer uma avaliação individual para cada um, até para melhorar a infertilidade. Porque assim, alguns estudos mostraram que essa resistência insulínica ocorre também nas células do endométrio. Então, às vezes, a dificuldade de engravidar não é só porque não ovula. Para que a paciente engravide, o endométrio ele tem que atingir uma espessura que seja facilitadora desse embrião colar. Então, se ele ficar muito fininho, esse embrião não cola e a gravidez não vai adiante. Quando você tem resistência insulínica, que não entra glicose, falta energia em todas as células, inclusive no endométrio. Então, os estudos mostram que essa resistência insulínica é um dos causadores, por exemplo, de um endométrio fino da paciente de SOP, ou seja, um endométrio que não responde ao estrogênio para ele ficar naquela espessura que é o ideal para que aquele embrião nide. Então, quando você corrige a resistência insulínica, você, além de melhorar a ovulação, que é o óvulo chegar no tamanho adequado para ser fertilizado, você melhora a espessura do endométrio, que é necessária para que o embrião pronto colhe e essa gravidez vá adiante. Por isso que muitas vezes não tem essa cola, muitas mulheres utilizam muitas injeções também diretamente na barriga. É um outro sofrimento. Sim, essa é a vantagem de você ter conhecimento da fisiologia. Ao invés de você só usar droga para tratar a consequência, você pode aumentar a produção de adesinas, que são as substâncias que fazem essa cola, e espessar o endométrio, corrigindo a resistência insulínica, emagrecendo. Eu recebo muitas pacientes de colegas de centros de infertilidade para desinflamar essa paciente, por exemplo, antes de uma FIV. E não é incomum muitas pacientes que a gente desinflama engravida antes da FIV. Paciente que já tinha feito de tudo, já tinha feito até FIVs anteriores, mas se você não desinflama, até o resultado da FIV não é bom. Por quê? Porque para você ter um processo de nidação, você precisa estar desinflamado. Porque o que a FIV faz? Ela melhora o pré-implantação. Vai pegar o melhor óvulo, o melhor espermatozoide, formar o melhor embrião. Só que o que é que a FIV ainda não consegue corrigir? As taxas de implantação. O que é que melhora isso? Desinflamar. Você emagrece a paciente, você melhora. Tanto que já tem trabalhos mostrando, por exemplo, como análogos do GLP-1, a semaglutida, melhorou taxa de gravidez em paciente obesa. Por quê? Porque ela emagreceu e desinflamou. Então, paciente de SOP que tratou com semaglutida, que emagreceu, melhorou taxa de gravidez. Por quê? Porque desinflamou, porque a obesidade, o sobrepeso, produz substâncias inflamatórias que vão interferir, inclusive, na implantação do embrião. Há casos de mulheres que engravidam antes de descobrir que têm a doença? Pode acontecer pacientes que, por exemplo, tenham uma endometriose ou um SOP que não esteja tão severo, que ela engravide, principalmente se for muito cedo. Tem pacientes, por exemplo, que tem endometriose, mas engravidou com 16, 17 anos, enquanto ainda não tinha dado tempo da doença causar algo mais severo que comprometesse a fertilidade. Mas aí, mais adiante, ela casou de novo, tenta engravidar e não consegue. Aí vai buscar o que está acontecendo. Não é incomum. Às vezes teve uma gravidez na adolescência, não era casada e tal, aí engravidou com 16, 17 anos, já tem um filho, aí está com 30 e pouco, casou, quer ter filho, e aí agora já tem um comprometimento que não está conseguindo engravidar. Aí pensa, será que é minha idade? O que está acontecendo? Pô, engravidei tão rápido, mais novo. E aí, quando vai investigar e que descobre, né? Eu acho que a informação hoje em dia é um grande ponto. Mas, às vezes, as mulheres, elas acabam taxando também. Eu não tive a acne da SOP. Eu não tenho excesso de pelo. Eu sou magrinha, não tenho aquela resistência insulínica, não tenho SOP.
E aí você precisa realmente procurar um profissional habilitado, porque é nos exames que vai mostrar a sua realidade e o seu tratamento individualizado para isso. Às vezes, essa mulher que tem essa resistência insulínica, ela tem dificuldade para perder peso. E ela vai precisar de uma forcinha, de algum ativo, de alguma formulação para ajudar ela também, até a dar esse upzinho, até a dar aquela motivada para essa mulher como um todo e conseguir, principalmente, preservar, né, a sua fertilidade, que é um dos pontos também que essa mulher acaba se preocupando muito nos dias de hoje. Então, eu acredito que a farmácia de manipulação ela entra nesse ponto, Paty, como você falou, exatamente tentando achar maneiras que a gente consiga amenizar os sintomas dessa mulher como um todo. Maravilha. Mais uma vez, nosso tempo voando. Nosso Thales ali já batendo o dedo no relógio para dizer que o tempo já tá se aproximando. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigada. Gostaria que o senhor tivesse mais vezes conosco aqui falando, porque o senhor fala de uma forma realmente muito simples, muito fácil, didática, que dá para todo mundo em qualquer idade, fase da vida entender. Queria que o senhor deixasse um recado para essas mulheres que não se cuidam, puxa a orelha, e para quem se cuida também, um carinho. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E assim, eu acho que vocês, mulheres, devem pensar sempre no seu futuro. E pensando no seu futuro, investindo na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua alimentação, na sua atividade física, porque isso vai fazer a diferença no envelhecimento saudável, em ter menos doença, em ter mais qualidade de vida. E você que sofre com a menstruação, com muita cólica, isso não é normal. Eu não gosto de romantização nem de normalização de sentimento de dor. Mulher não tem que sentir dor no ciclo menstrual. Se isso está acontecendo, você precisa de um médico que tenha sensibilidade de investigar e de tirar isso de você. Não é lhe dar um tratamento para a dor que já existe, ou seja, um remédio quando você sente dor. É fazer algo para que essa dor não apareça. Esse sim é o verdadeiro tratamento para que você fique bem. Pegou a visão, né? Nanda, obrigada por também estar aqui trazendo tantos esclarecimentos para nós. Obrigada, Paty. De recado final também, deixo para as mulheres, né, que elas se amem, que elas se cuidem, que elas se priorizem, que ela tenha um profissional, um médico para chamar de seu e tenha uma farmácia também de confiança para chamar de sua. Eu acho que esse casamento entre o profissional e uma farmácia, tratamento, adesão, é o sucesso para que você consiga controlar tanto a SOP, tanto a endometriose, trazendo essa longevidade, qualidade de vida e que essa mulher consiga perpassar durante todas as fases da sua vida, estando bem, estando leve, que é isso que a gente quer. Com certeza, foi um papo massa, esclarecedor. Quero saber se você gostou desse conteúdo e já vou dizer, se gostou, eu tenho certeza que sim, você vai compartilhar com todas as suas amigas, com outras mulheres que precisam ouvir esses esclarecimentos todos que a gente trouxe aqui. Segue a gente nas redes sociais, @SingulaPharma, Academia da Menopausa, Conect Educação. Lembrando, nos dias 21 e 22, agora de novembro, acontece a segunda edição do Conect, aqui em Salvador. Inscrições abertas, www.conectsalvador.com.br. Beijo grande para vocês, até o próximo episódio. Agora a gente vai brindar, né, Nanda? Vamos! Sucesso! Obrigada a todos. Tchau, tchau, gente.